Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e você está no canal da Restauração. No essencial a unidade, no duvidoso a liberdade e em tudo a caridade. Essa é uma frase que com certeza você já escutou em algum ambiente católico, seja para promover alguma coisa, seja para apaziguar uma determinada discussão, e ela quase sempre vem atribuída a uma autoridade irresistível, Santo Agostinho. Pois bem, meus amigos, hoje nós faremos uma apresentação para demonstrar que esta frase não somente não é de Santo Agostinho, é um apócrifo, e também demonstraremos o espírito conciliar, o espírito acordista, o espírito pacificador, irenista por detrás dessa fala. Veremos aqui que ela foi cunhada por protestantes e apóstatas e faremos uma breve explicação do que é o irenismo, um ponto muito importante para este vídeo e para outros vídeos que virão no canal da Ação Restauracionista. Então, antes de começarmos a apresentação, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comenta aqui embaixo e compartilha no WhatsApp. Então, muito bem, a frase que nós vamos tratar aqui no vídeo de hoje é: no essencial, unidade, na dúvida, liberdade e em tudo, caridade. Frequentemente eu posso me referir a esta frase como a frase, a norma, a máxima, etc. Para não ter que ficar repetindo várias vezes, ou então eu posso usar a tríade latina, unitas, libertas, caritas. Tudo bem? Muito bem. Primeiramente, a frase ela não é de Santo Agostinho, e quem está acostumado com esse tipo de debate na internet e em discussões acadêmicas sabe que não é possível provar a inexistência de alguma coisa. Entretanto, contudo, todavia, este assunto da autoria da frase não ser de Santo Agostinho já é questão batida, já é assunto vencido na academia do exterior, já é assunto vencido nas discussões, inclusive católicas, no mundo exterior. É principalmente no Brasil que, vez ou outra, essa frase ainda é utilizada como uma tentativa de justificar, segundo, vamos chamar assim, de um proceder tradicional, algum tipo de vantagem, de interesse, correto? Então, bem, a frase ela não é de Santo Agostinho, e o Philippe Schaff, ele é um historiador e teólogo protestante do século XIX, muito conhecido, muito renomado, porque ele foi o editor e principal tradutor da patrística para a língua inglesa, uma das primeiras traduções da patrística para o idioma inglês, ali no século XIX. E, bem, ele diz o seguinte: a frase não é encontrada em nenhum dos escritos de Santo Agostinho, e, na verdade, ela é muito liberal para ter sido escrita por um teólogo católico. Esse já é o primeiro ponto interessante, que não sou eu que estou dizendo, é um historiador protestante que não tem o menor interesse em defender Santo Agostinho de uma acusação liberal, porque esse mesmo teólogo, o Philippe Schaff, ele já tem uma certa afinidade com essa postura mais conciliatória, correto? E aqui à direita eu coloquei para vocês também um print da página da Wikipédia, Innecessaris unitas indubis libertas in nomibus caritas. A intenção desse print aqui é para que vocês vejam que já é um assunto batido no mundo lá fora, e que é principalmente aqui no Brasil, que as pessoas ainda pensam que a frase é de Santo Agostinho. Mas muito mais interessante do que a autoria da frase é o espírito que está por detrás da frase. Então a gente vai concluir essa primeira parte aqui, e aí passaremos adiante. Ainda sobre o espírito liberal da frase, tem uma revista americana do século XIX, que inclusive quem me mandou foi o amigo Henrique, do canal Zelante. Eu vou deixar um artigo dele sobre a questão, a querela do laxismo e a Companhia de Jesus, os jesuítas, aqui na descrição para vocês conferirem lá o site do Zelante. Ele me mandou essa revista que nós estávamos conversando sobre esse assunto do vídeo de hoje, né? E aí a revista, ela tem um artigo chamado a História do Progresso Humano, o movimento liberal do nosso tempo. E, primeiramente, eles atribuem a frase ao Rupertus Meldenius, e também dizem nas notas de rodapé que às vezes essa frase é atribuída ao Melanchthon, que foi um companheiro amigo de Lutero, reformador ou deformador durante a Revolução Protestante. O primeiro ponto a ser dito é que até mesmo os protestantes reconhecem em peso que essa frase não é de Santo Agostinho, mas é de fato, ou surgiu dentro de um ambiente protestante, certo? E que sempre é atribuído a pessoas que não têm um espírito muito católico. Melanchthon, o Rupertus, ou seja, gente que não faz parte da igreja, gente que não tem um proceder católico tradicional. E o que é interessante nessa revista aqui é que eles dizem que é dito o seguinte, que essa frase, na Unitas Dubis Unitas Libertas e Caritas, ela expressa o sentimento do arquierege Erasmo de Roterdã, que está aí na tela para vocês verem. E ele tem uma frase muito significativa sobre esse espírito conciliador. Leremos aqui agora.
A essência de nossa religião, isso aqui é o Erasmo dizendo, a essência de nossa religião é a paz e a unanimidade. Dificilmente esta unidade poderá subsistir a menos que, atenção, o essencial seja reduzido ao mínimo possível e deixemos o máximo de pontos em aberto, para que cada qual exerça seu próprio julgamento. Então vocês estão vendo qual é o espírito dessa frase? Não é um espírito católico de definir cada um dos pontos e elucidar a doutrina legada por Cristo, transmitida aos apóstolos e que chegou até os nossos dias. Não, não é esse o espírito. O espírito é exatamente de deixa disso. Vamos deixar essa discussão teológica de lado e vamos aqui sentarmos, porque somos todos irmãos cristãos. Então, essa frase, o Unitas Libertas Caritas, ela surge dentro do contexto pós-Reforma Protestante, pós-Revolução Protestante, em que há uma fragmentação religiosa, heresias surgindo dentro do catolicismo e umas disputas internas acontecendo dentro do mundo protestante. Puritanos, luteranos, a controvérsia com os pietistas, a questão com os anglicanos, ou seja, como muita gente ainda estava em guerra durante as guerras de religião, o Erasmo de Roterdã e outros aí escreveram essa frase, cunharam esse adágio do irenismo, justamente para poder conciliar as várias diferenças, tá? Novamente, não é de Santo Agostinho. Agora nós falaremos sobre a origem dessa frase. Então, muito bem, nós podemos falar de uma perspectiva histórica de uma dupla paternidade, porque o que acontece? Este camarada aqui, Rupertus Meudenius, ele foi o principal divulgador da frase. Ele escreveu essa frase em um dos seus livros, em 1626, e aqui está a frase, né? Algo muito parecido com a versão que já chega nos dias de hoje. Ele diz o seguinte: no necessário a unidade, no não necessário a liberdade e em tudo caridade. Se assim seguíssemos, os nossos negócios eclesiásticos estariam muito melhores do que estão hoje em dia. Então esse aqui foi o pai, o maior divulgador da frase. Um protestante, um luterano e alguém que estava tentando conciliar as várias diferenças religiosas dentro do protestantismo, as divergências doutrinárias, sem ter que explicitar qual a doutrina que os luteranos de fato acreditam. Enfim, esse é o primeiro pai. Agora, quem de fato escreveu essa frase foi sim um bispo, e foi um bispo católico, só que não foi Santo Agostinho. Eu explico. Até 1999, até a publicação de uma pesquisa de um pesquisador, um historiador chamado Hank Nelson, toda a academia acreditava que o autor era o Rupertus Meudenius. Na verdade, o nome dele aqui é Peter Meiderland, mas o cognome, o pseudônimo que ele utilizou, que ele ficou mais famoso, era Rupertus Meudenius. Então todo mundo acreditava que ele tinha escrito essa frase. Mas em 1999, um historiador, ele descobriu que o primeiro a escrever essa frase do jeito que nós conhecemos hoje em dia foi o bispo Dom Marco Antônio de Dominis. E aí vocês perguntam, mas não é um bispo católico? Como é que é isso? Então, muito bem. O Dom Marco Antônio de Dominis, ele era um bispo jesuíta que ele acabou apostatando do catolicismo, abandonando a sua diocese, fugindo para a Inglaterra, abraçando o anglicanismo. E depois, ele, por razões políticas, teve que sair da Inglaterra, voltou para o continente europeu e foi morar em Roma. Eventualmente, ele foi perseguido, eu quero dizer, processado pela Santa Inquisição, pelo Santo Ofício, e ele morreu aprisionado. Não foi morto por condenação, mas ele morreu no meio do processo de investigação se ele era culpado ou não. E depois de sua morte, de causas naturais, que fique bem claro, o Santo Ofício declarou que ele era um culpado, um arquerege, e ordenou que o seu corpo fosse exumado, queimado junto com suas praças, queimado em praça pública, junto com as suas obras. Por quê? Porque ele escreveu uma série de livros contra o poder de Roma na época que ele estava na Inglaterra. Ele escreveu vários livros antipapistas e nesses livros ele fala, basicamente dizendo como que vai se manter a unidade sem um sumo pontífice. Aí ele solta o adágio do irenismo. In unitas, no necessário a unidade, no essencial a unidade, no não essencial a liberdade e em tudo a caridade. Então vocês percebem que nessa frase há uma dupla paternidade. Por um lado, um bispo apóstata, que apostatou para o anglicanismo e teve seu corpo queimado pela Santa Inquisição, e do outro, um pastor luterano protestante. Aí eu pergunto para vocês, como é que uma frase dessa pode ser católica? Ela não pode ser católica. Ela não é católica de forma alguma.
Então, essa é a verdadeira origem dessa frase, nós temos algumas outras coisas para pontuar. Porque, veja, quando esses dois protestantes, e aqui dizendo que esse bispo, que apesar de ter sido jesuíta, na verdade ele passou a maior parte da vida como anglicano, não é? E a reconciliação dele com a Igreja Católica foi de Araque, foi só para inglês ver. Bem, quando esses dois protestantes eles escreveram a frase, a fórmula original era in non necessaris. Só que a frase que ficou conhecida no meio católico é in dubis libertas. E isso é uma mudança que pode parecer inocente, mas ela é muito significativa. Porque uma coisa é dizer que algo é não necessário, outra coisa é dizer que é necessário haver liberdade no duvidoso. Segundo Joseph Leclerc, ele que escreveu um artigo sobre essa frase quando o dito Papa João XXIII escreveu, né? Já chegaremos nesse ponto. Ele escreveu um artigo em 1960, alguma coisa assim. Segundo Joseph Leclerc, a mudança de non necessaris por dubis foi feita em círculos majoritariamente católicos. Ou seja, quando ela era utilizada massivamente por protestantes, ela era mais tradicional ou mais ortodoxa do que a versão que ficou conhecida por católicos. Então ele continua, estendendo a regra de Meudenius para muito mais do que apenas o necessário não necessário. A tripla máxima, libertas, unitas, caritas, assim, perdeu seu significado protestante original, aumentando seu alcance a todo o domínio das questões debatidas, duvidosas e não definidas pela Igreja. Então vocês percebam que é o seguinte, quando se diz que algo não é necessário, ok. Agora, quando diz que algo é duvidoso, entram algumas perguntas. Quem é que define o que é duvidoso e o que não é duvidoso? Quem é que define se algo já foi debatido, se ainda está sendo debatido, se uma controvérsia nova surgiu? Será que se por acaso uma opinião que já foi condenada, apareceu um teólogo dando uma nova justificativa para uma proposição já condenada, essa proposição volta ao status de debatida? Percebem como é maliciosa essa troca, essa substituição? Não é sem razão. Então, bem, o que é interessante de falar é que ela aconteceu majoritariamente em círculos católicos, tá? E o próprio Papa Pio XI, ele vai na encíclica Mortalium Animus condenar essa distinção entre artigos fundamentais da fé e artigos não fundamentais. O Papa Pio XI condena a discriminação entre capítulos fundamentais e não fundamentais, como se alguns devessem ser recebidos por todos e outros pudessem ficar ao assentimento livre dos fiéis. Daí nasce, adverte o Papa, um degrau para o indiferentismo e para o modernismo. Isso aqui é, sem citar o Erasmo de Roterdã, exatamente o pensamento erasmiano. Ou seja, não vamos definir como essencial o mínimo possível. E aquilo que for controverso, a gente lega para o não essencial e cada um exerce seu próprio juízo. Então, citando as palavras do Papa. Com relação às coisas que devem ser cridas, não é lícito utilizar-se daquela discriminação entre o que denominam capítulos fundamentais e capítulos não fundamentais da fé, como se uns devessem ser recebidos por todos e, com relação aos outros, pudesse ser permitido o assentimento livre dos fiéis. Então, não pode haver essa diferença de um certo aspecto da doutrina é essencial, outro aspecto não é, e o aspecto que não é essencial a gente vai deixar de lado para não ter que se envolver em briga com o apostolado vizinho, com o grupo do amigo, ou com os protestantes, ou com os modernistas, enfim. E esse espírito de acobertar, de esconder uma parte da doutrina em prol de uma falsa conciliação é o que é chamado de irenismo. Irenismo, a palavra deriva do grego airene, que vem da palavra paz, que significa paz. Mas dentro do vocabulário eclesiástico, irenismo é a tentativa de obter a união religiosa às custas da verdade. É o método de suavizar as doutrinas, esconder pontos incômodos, diminuir dogmas, substituir as definições por ambiguidade. Isso aqui é um negócio interessante, porque às vezes, digamos que exista um certo religioso, vamos botar dessa forma, que queira negar o magistério antigo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma proclamação: eu declaro que o magistério antigo é falso, nulo e sem direito, e caiu da validade? Não. Ele vai fazer uma encíclica, um discurso, não é? Uma alocução, reafirmando a doutrina de sempre. Só que ele vai reafirmar de um determinado modo que talvez permita uma interpretação contrária àquela da tradição anterior. Percebem como é sutil a armadilha que
aqueles que são contra a tradição da igreja utilizam? Mas bem, para não ficar somente as minhas palavras aqui, eu vou trazer um vídeo do Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com, para explicar melhor o que é o irenismo. E ele também fará a leitura, o Diogo Moreira, da condenação do Papa Pio XII contra o irenismo. Então nós vamos assistir o vídeo e a gente volta aqui para comentar. Que irenismo não é o legado de Santo Irineu. Irenismo é um erro condenado pela Igreja. É um pragmatismo em matérias de religião. É o dizer assim, vamos caminhar juntos, as questões doutrinais não nos interessam, vamos esquecer isso, vamos ficar em paz entre nós, caminhar juntos, na unidade, até que um dia as coisas vão se resolvendo. Não importa se é católico, se é protestante, não importa se é bispo, não importa nem se o sacramento é falso, deixa isso de lado, são discussões teológicas. Isto é o tal do irenismo, é deixar em segundo plano o debate e as questões doutrinais. Mas primeiro vamos tentar entender o que é o irenismo. O irenismo é um erro teológico que foi apresentado pelo Papa Pio XII na sua famosa Humani Generis, um documento que condenava vários erros da época, mas primeiro propugnam uma espécie de irenismo, que, passando por alto as questões que dividem os homens, se propõe não somente a combater em união de forças contra o ateísmo avassalante, senão também a reconciliar opiniões contrárias, mesmo no campo dogmático. Então esse aqui que é o maior problema do irenismo, propriamente dito. É essa tentativa de unir os homens, passando por cima das divergências doutrinárias. E aqui que é a questão, não é necessariamente um ecumenismo de promover a falsa religião, mas e também não é negar a própria religião, é esconder a própria religião ou então apresentá-la de tal modo como se ela não contradissesse a religião adversária, a religião que está causando problemas, entende? Religião ou oposição teológica também. Contudo, alguns deles, arrebatados por imprudente irenismo, parecem considerar como óbice, ou seja, obstáculo, para restabelecer a unidade fraterna justamente aquilo que se fundamenta nas próprias leis e princípios legados por Cristo e nas instituições por ele fundadas, ou que constitui a defesa e o sustentáculo da integridade da fé, com a queda da qual se uniriam todas as coisas, sim, mas somente na comum ruína. Ou seja, não vamos falar de fé, vamos todos ficar unidos, apesar das nossas diferenças em religião, porque essas coisas deixa para os teólogos. Isso não importa, isso a gente deixa para depois, isso vem por último, tá bom? Essas coisas deixa por último. Para vocês verem como são as coisas. Bem, aqui nesse trecho, olha só, que ele está lendo sobre... Ele está lendo a Humani Generis do Papa Pio XII, e também dá para lembrar que Pio XI ele disse algo semelhante no Mortalium Animus. Pio XI ou Leão XIII? Agora me fugiu aqui a memória. Mas o fato é que é o seguinte, a caridade ela não substitui a verdade. A caridade ela se fundamenta na verdade. E não há caridade sem verdade. Ou seja, não é negando a verdade que, em nome da caridade, que você estará praticando uma verdadeira caridade. Muito pelo contrário. Ao negar a verdade, em nome da caridade, você mata tanto a fé, quanto a verdade, quanto a caridade. Entendeu? E o Papa ele também diz que tentar atrair pessoas negando a verdade não vai fazer o que está de fora entrar, mas vai fazer quem está dentro sair. Que é uma coisa bastante lógica, porque como é que você pode converter alguém para a verdadeira religião se você está ocultando a verdadeira religião dessa pessoa? É muito mais provável que quem pense que a religião é verdadeira, saia, porque ela tá vendo o seguinte, ora, a religião é uma coisa eterna, que não pode mudar, não pode mudar, tem que ser independente dos acordos dos homens, dos interesses políticos do seu tempo. Agora, se ela muda, a depender dos ventos e da circunstância, não é uma religião eterna, logo, não é verdadeira. É um pensamento bastante coerente, é por isso, inclusive, que muita gente sai da seita conciliar. Não estão certos por negar o catolicismo, mas acabam que acertam quando dizem que a Igreja Católica não
faz parte, ou melhor, a Igreja Católica não, né? Mas a seita conciliar não pertence à Igreja Católica, ou, utilizando uma terminologia parecida com a do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica não subsiste dentro do modernismo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Bem, é isso. Eu vou deixar esse vídeo do Diogo aqui na descrição. Os vídeos antigos do canal Controvérsia Católica eram muito bons. Essa aqui é uma grande pérola dos vídeos do Controvérsia. É uma pena que eu não posso mais recomendar os vídeos atuais. Mas os vídeos antigos, recomendo todos. A série magistral Fundamentos do Sede-Vacantismo. Recomendo para todo mundo. E vou deixar esse vídeo sobre o irenismo aqui na descrição para vocês conferirem também. Mas bem, voltando aqui para nossa apresentação, já deu para ter uma boa ideia agora do que é o irenismo. E agora vamos falar de algumas condenações dos papas contra esse espírito irenista, tá? O Papa Leão XIII condena na sua encíclica Testem Benevolentiam Nostram, é uma carta em que ele condena o americanismo, que é muito parecido, ou talvez podemos dizer que o americanismo é a expressão estadunidense do espírito irenista, tá? Então as duas coisas são praticamente idênticas. Selecionei um trecho aqui da Testem Benevolentiam para ler para vocês. Eles, os que propõem o irenismo, o americanismo, sustentam que seria oportuno para conquistar os que divergem de nós, omitir certos pontos de sua doutrina, como se fossem de menor importância, ou suavizá-los de tal modo que já não conservem o mesmo sentido que a Igreja sempre lhes atribuiu. Tá vendo? É esse mudar o sentido que a Igreja apresentou ou sempre apresentou. Se vocês quiserem entender melhor também as condenações da Igreja ao irenismo e ao espírito irenista, eu vou deixar aqui na descrição o artigo que eu escrevi sobre esse tema, da frase apócrifa de Santo Agostinho, e lá tem todas as referências, tem toda a descrição, citação, um artigo bem legal, espero que vocês gostem. Mas agora, nesse capítulo da nossa apresentação, eu quero falar sobre a adoção conciliar deste lema, do que o Philippe Schaff chamou muito acertadamente de o lema do cristianismo irênico. No essencial, unidade, no duvidoso, a liberdade, em tudo a caridade. Pois bem, os conciliares, quando queriam promover o ecumenismo, eles buscaram, evidentemente, o máximo de apoios e ferramentas que pudessem justificar a sua postura conciliatória. E então, eles rapidamente abraçaram a frase que é dita como se fosse de Santo Agostinho. O senhor Ângelo Roncalli, também conhecido como João 23, ele inaugurou o que depois veio a ser uma tradição dentro dos documentos magisteriais do Vaticano Conciliar. Na sua encíclica Ad Petri et Cathedram, ele diz o seguinte: mas é preciso manter também a norma comum, expressa com palavras diversas, se atribui a diferentes autores, nas coisas necessárias, unidade, nas duvidosas, liberdade, em todas caridade. Primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é que o próprio dito João 23 reconheceu que se atribui a muitas pessoas e não se sabe exatamente quem é o autor dessa frase. Então, se alguém vier dizer, mas o Mateus está utilizando protestantes para provar a tese dele. Bem, tá aí um católico que também reforça o meu ponto. O próprio Vaticano II, ali embaixo, vocês podem ler na Gaudium et Spes, o seu documento, um dos documentos do Concílio Vaticano II, diz: porque o que une entre si os fiéis é bem mais forte do que os que o divide. Haja unidade no necessário, liberdade no que é duvidoso e em tudo a caridade. Né? Quem mais? O Giovanni Montini, que é conhecido como Paulo VI, ele eleva essa frase a um outro nível de respeitabilidade, de hierarquia dentro do vocabulário conciliar. Porque ele diz numa carta a um bispo que estava organizando o primeiro concílio de teólogos, o primeiro sínodo, a primeira reunião de teólogos depois do Concílio Vaticano II. Ele diz o seguinte: tenham sempre diante dos seus olhos aquela regra de ouro, no necessário, unidade, no duvidoso, liberdade, em tudo, caridade. Ou seja, já não é mais uma norma conhecida, ou aquele adágio que todos conhecem. Não, já é uma regra de ouro. Entendem? Como essa frase abraça e foi abraçada pelos conciliares. E o João Paulo II também, o Karol Wojtyla, em um discurso de 7 de outubro de 1988, ele diz para bispos estadunidenses: dentro da própria Igreja Católica, temos que viver a conhecida máxima, in necessaris unitas indubis libertas in omnibus caritas. Ou seja, essa frase ela tem cheiro de Vaticano II, ela tem o sabor do Vaticano II, ela é o Vaticano II. Eu digo isso para que os católicos, aqueles que se dizem tradicionais, se afastem desse tipo de frase e parem de atribuí-la a Santo Agostinho, tá bom? Agora eu quero falar de alguns usos recentes no Brasil. Por quê? Porque essa frase ela aparece em dois momentos, em duas situações.
ou quando alguém, algum grupo, quer promover o espírito irenista, como foi o caso do arcebispo do Pará, veja só que coisa, publicado na CNBB no ano de 2023, que ali no final, vocês podem ver que está marcado, está lá escrito: valha sempre a proposta de Santo Agostinho, no essencial unidade, da dúvida, liberdade, tudo a caridade. Ele diz isso aqui dentro de um contexto de uma festa lá no Pará sobre... Também é contexto das falas do dito Papa Francisco, a sinodalidade, apaziguamento, não brigar com o coleguinha por causa de diferença, coisa dessa natureza. Então essa frase ela aparece ou para promover o irenismo, ou quando alguém está perdendo uma discussão religiosa e precisa colocar panos quentes, que foi exatamente o caso do padre Paulo Ricardo no ano de 2018. Que foi o ano em que ele estava sofrendo muita pressão na internet devido à sua aproximação com o Olavo de Carvalho e tal, ou seja, quando ele estava com as costas na parede e a corda no pescoço, aí ele desenterrou a frase de Santo Agostinho: deixa disso, no essencial unidade, na dúvida liberdade, em tudo caridade. Então é a caridade, cadê a caridade? Sempre a caridade. Uma outra coisa interessante desse estudo que eu fiz é um pormenor, mas vejam a ironia. É uma ironia das ironias. Os protestantes criaram a frase, os protestantes divulgaram a frase, os católicos abraçaram a frase e os protestantes refutaram a frase. Uma dos poucos conteúdos que eu encontrei no Brasil a respeito foi de uma página no Instagram protestante dizendo que a frase não é de Santo Agostinho, e olha lá o que ele diz. E o pior, muitos líderes a citam como se viesse da pena do próprio Agostinho, mas a verdade histórica é outra. Essa frase, citada tão popularmente entre cristãos modernos, é frequentemente usada para justificar ecumenismos frouxos ou relativizações doutrinárias. Isso aqui é uma página protestante que está falando. E tem católico por aí, já com anos de tradição, que não sabe dessas coisas. Então é até engraçado porque algumas vezes as pessoas vêm falar: ah, mas o Larsan e fulano é um neófito, né? Pessoas novas na igreja, mas pessoas antigas na igreja estão caindo no erro mais antigo que andar pra frente, entende? É complicada essa história. Pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje, vamos fechar com uma frase, essa sim, de Santo Agostinho. Uma frase verdadeira que tá lá no seu livro das Confissões. As pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. E eu acho que essa frase verdadeira explica muito bem o sucesso da frase falsa. Então, meus amigos, se vocês quiserem se aprofundar nesse estudo que eu fiz, deixarei aqui na descrição. Eu lembro a vocês de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, dizer se gostou, mandar para os amigos no WhatsApp e também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Nós estaremos publicando mais alguns conteúdos bem interessantes nas próximas semanas. Tivemos aí uma certa pausa do nosso conteúdo, da nossa produção de conteúdo, mas eu estive estudando bastante e virá coisas muito boas por aí. Eu agradeço a atenção de todos, só Cristo é Rei, viva Santo Agostinho e viva a restauração!